Olá, essa semana a gente vai falar um pouco diferente nesse podcast. A gente vai tratar de um exemplo bem interessante que a Bíblia traz pra gente, para que a gente reflita, para que a gente pense com como a gente tem feito as coisas. Eu acho que cai bem nesse período de Natal, um período onde a gente sempre lembra de Jesus, do nascimento dele e tudo mais, por conta da data que a população mundial colocou como específica para isso, mesmo sabendo que ele não nasceu nessa data, mas é legal porque a gente consegue refletir sobre Jesus. Quero tratar um pouquinho sobre a família dele, falar especificamente nessa semana de José. Acho que é um exemplo interessante para a gente refletir. Normalmente a gente não fala tanto de José, fala mais de Maria. Durante esse tempo, vai refletindo e o importante é você lembrar que nós não somos iguais. Ninguém é igual a ninguém exatamente. Temos até personalidades às vezes parecidas e coisas, mas somos totalmente diferentes. Mateus capítulo 1 vai tratar um pouco mais de José. Lucas fala um pouquinho mais de Maria e como o Senhor falou com ela, e a gente pode refletir na próxima semana, se Deus assim permitir. Nessa a gente vai falar sobre José e Mateus capítulo 1, do versículo 18 em diante, diz como José, não tendo coabitado com Maria, não tendo tido relações com Maria, ah, olhou, né, para a situação deles, em que ela se achava grávida, e não querendo difamar ela, ele ia deixá-la em segredo. Dependendo do que acontecesse aqui, Maria poderia até sofrer coisas bem, bem severas na lei, dependendo de como fosse julgada. Claro que o Senhor não deixaria, ele sabe disso, Deus é totalmente soberano, mas como José agiria, aí viria dele mesmo, Deus não o impediria de tomar a decisão que ele quisesse. Mas ainda assim, Deus, quando José ponderava, diz o versículo 20, apareceu para ele em sonho e explicou o que estava acontecendo. Agora José tinha que tomar uma decisão. E nos versículos 24 e 25 diz que José tomou uma decisão. Despertado, José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José preferiu, despertado do sono, fazer como o Senhor ordenava que ele fizesse. Isso é muito legal. Quantas vezes nós olhamos na palavra, vemos o que está escrito lá, e nós, como homens, às vezes agimos de forma contrária, porque achamos que, puxa vida, será que é assim mesmo? Ou, às vezes, a gente mesmo sabendo o que fazer, a gente acaba fazendo o contrário. Não porque a gente pensou fazer o contrário, mas porque nós somos falhos. Quando a palavra está falando, vá por ali, faça isso. Um bom exemplo é ensino a criança o caminho que ele deve andar, e às vezes a gente, não, mas é muito pequeno. Quando a palavra fala, ensina a criança. Então, acho interessante. A história vai sendo contada pra gente, capítulo 2 fala dos magos, e aí, do versículo 13 em diante, fala sobre, novamente, o anjo apareceu, né, a José, no sonho, e disse pra ele pegar o menino e a mãe e fugir pro Egito. Herodes queria tirar a vida desse menino, estava furioso, e agora o que José faria? Ele tentaria dar uma de valentão, de não, eu confio em mim mesmo, não vou deixar isso acontecer, não quero ir embora, tenho minha vida aqui. Versículo 14, olha que interessante. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. José faz o que o Senhor pediu. Ele se dispõe a isso. Quantas vezes a gente vê exemplos, até mesmo no Antigo Testamento, e é bem interessante isso, até no Novo às vezes, de homens, quando Deus falou, titubearam um pouquinho. Falaram sobre sua idade, outros falaram, mas eu vou falar para essa pessoa. Ah, José toma uma atitude muito legal. Ele se dispõe. A palavra fala que ele era ponderado, no versículo 20, quando a gente leu, no capítulo 1. Agora aqui no 2, no versículo 14, ele se dispõe.
É muito legal a gente poder ver quem era o homem que Deus escolheu para cuidar do seu filho. A gente vê que acontece, infelizmente, de 16 ou 18, aquela matança, ah, e Herodes realmente não estava para brincadeira. Do versículo 19 ao 23, ele conta que depois em sonho novamente o anjo, o Senhor apareceu a José e disse para ele voltar, né, com o menino e a mãe para a terra de Israel. E versículo 21, dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, regressou para a terra de Israel. Tendo ouvido, ou porém, ouvindo, que Aquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido, em sonho retirou-se para as regiões da Galiléia. Então José não olha, e a gente não vê aqui falando que ele reclamou, mas dispõe a si, pega o menino, pega a mãe, vamos voltar. É o que o Senhor pediu pra gente. Uau! Como esse homem se coloca à disposição de Deus, não? É incrível. Deus pede, faz as advertências para que ele, olha, faça isso, ó, tome cuidado com isso. A gente vê que José, ele respeita Deus. É um exemplo muito legal pra gente. Nós também temos diversas divinas advertências na palavra. A palavra é inspirada por Deus. Paulo lembra isso em 2 Timóteo. E várias vezes a palavra fala pra gente, não? Faça isso, olha, tome cuidado com aqui, não vai por lá. Divinas advertências são dadas para nós. Todos os dias quando lemos a Bíblia. E será que nós temos usado como José a nossa mente, realmente tudo que Deus nos deu para pensar e ponderamos e falamos, não, vamos fazer o que o Senhor está falando. O que nós temos feito aqui? Isso é muito importante da gente fazer. Eu acho que José é um bom exemplo para a gente refletir. Durante esse período de final de ano, a gente sempre reflete sobre Jesus, sobre como ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo, demais. E é legal a gente ver que ele teve bons pais cuidando dele. Pessoas que fizeram o possível para cuidar dele, né? Possível, eu falo humanamente, para cuidar dele. E Deus ia fazendo o mais importante, mas eles iam se deixando ser instrumentos. E eu acho legal aqui, acho que a frase de José é: ele tinha disposição, ele se dispunha a fazer o que Deus pedia. Isso é muito legal. Ele não ficava fazendo drama, reclamando, coisa do tipo. Que Deus nos dê esse coração também, como homens e mulheres do Senhor, para que a gente possa cuidar da nossa família e reclamar menos, ponderar mais ao invés de reclamar e ficar agindo de qualquer forma. Como Pedro nos alerta, que a gente seja sóbrios e vigilantes na nossa vida para fazer o melhor. Que Deus abençoe a nossa semana e que a gente possa se preocupar em falar do Senhor nessa semana, de fazer o que Ele pede para as nossas famílias.